O ceder para vencer. Um ser que é realmente inteligente, ele busca o quê? A paz e não o confronto. Né? Ele busca manter a harmonia com os reinos, com os territórios. Ele sabe que o conflito só traz dor para todo mundo, né? Inclusive para quem vence. É uma coisa muito de ego, né? Você entrar em um conflito com outra pessoa, né? Por conta de ideologia diferente, de pensamentos diferentes, né? Ao invés de fazer isso, por que não aprender com aquela situação, né? Por que não aprender com o ponto de vista da outra pessoa, né? Porque a gente sabe que ninguém tem esse poder de mudar o outro, né? Nem por amor a gente consegue fazer isso, né? Imagina pela imposição, sabe? Olá, muita paz a todos. Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo, Bruno. Muita paz, Herbert. E estamos aqui mais uma vez para a leitura do Tao Te Ching, texto 69, chegando perto do fim aí, né, Bruno? Logo, logo acaba. Quer comentar algo, Bruno? Pode começar, Herbert. Então vamos para o texto. Tao Te Ching, texto 69. Eis a máxima de um grande estrategista. Em território inimigo, não ouse ser o dono da casa, mas sim o hóspede. Prefira recuar 1 metro a aproximar-se 1 centímetro. Assim, progride-se sem avançar. Pode-se rechaçar o inimigo sem confronto. Pode-se repelir sem reprimir. Pode-se vencer sem utilizar armas. O maior erro é subjugar o inimigo. Desconsiderar o adversário seria perder seus tesouros. Portanto, em um confronto de 2 exércitos igualmente poderosos, vencerá aquele que for mais sensato. Muito bem. Texto 69. Um texto que fala bem explicitamente aí da filosofia do Tai Chi Chuan, né, Bruno? O ceder para vencer, né? Ele aborda bastante isso nesse texto, essa coisa de buscar ser humilde, de se colocar abaixo, né? Algo que a gente já vinha falando aí nos textos anteriores. Se vocês não viram os textos anteriores, deem uma olhadinha. Playlist lá nos cards e aqui na descrição do vídeo, tá? Ele está mostrando justamente essa coisa do confronto. Eu estava até conversando com o Bruno aqui nos bastidores, né, Bruno? Que eu falei, é uma sequência de textos, né, no qual ele vai falando sobre conflitos, né? E até estava tentando entender aqui com o Bruno, né, essa sequência de textos aqui no Tao Te Ching. Eu falei, será que nesse momento lá na China estava tendo muito conflito? E o Lao Tzu observava todos esses conflitos e fazia reflexões. A gente não sabe, mas é uma possibilidade aí, por estar tudo juntinho, né? São uma sequência de textos todos juntos, né? Formando um único bloco, assim, sempre falando disso, de conflito, de estratégia, de ceder, né? De estar por baixo. Eu acho que ele observava toda aquela ganância, né, que já existia naquela época e ficava refletindo sobre isso, né? E aí ele fala que a grande inteligência, um ser que é realmente inteligente, ele busca o quê? A paz e não o confronto, né? Ele busca manter a harmonia com os reinos, com os territórios. Ele sabe que o conflito só traz dor para todo mundo, né? Inclusive para quem vence, né? Porque todos os outros, né, são reflexos de nós mesmos. Então, quando a gente derrota outra pessoa, a gente está se derrotando, né? Em nosso íntimo lá, a gente pode até achar que materialmente saímos vitoriosos, né? Nosso ego fica aí todo exacerbado, né? Com a vitória, com a conquista e tal, mas lá dentro, né? Lá dentro a gente é um grande sofredor, na verdade, né? Um grande cego vivendo nesse mundo material, né? Sem compreender a verdadeira ordem das coisas, né? Por isso que ele fala que tem que ser inteligente, né? Procurar essa paz, né? Porque quem procura isso é um grande ignorante, né? Uma pessoa que não entende as forças universais. Ele também fala aqui no texto que é um grande erro subjugar o inimigo, né? Porque assim você perderia os seus tesouros. Normalmente, né? Isso acontece, acho que até hoje, né? Num grande conflito, o exército que vem e subjuga, né? Que vem e conquista, normalmente ele destrói toda uma cultura,
né? Destrói textos, religião, língua, né? Que aquele povo tinha. E ali se perde muito, porque as pessoas, com o passar do tempo, elas vão acumulando conhecimento, elas vão adquirindo determinadas informações, sejam por intuições do alto, ou seja, por apenas observar toda a natureza, né? E aquilo pode agregar muito para quem está chegando, né? Então, quando você vem, subjuga, destrói e acaba com aquilo, você perde o que? Os grandes tesouros, que é o conhecimento que aquele povo adquiriu, né? Que muitas vezes o seu povo não conquistou, conquistou outras coisas. Então, o certo é você ir juntando, ir agregando, né? Isso para se tornar ainda maior, né? Então, por isso que ele fala isso aqui nesse pedacinho, no meu ponto de vista aqui. E aí ele fala, né, que quando a gente tem que lutar, né, quando a gente é obrigado a participar de algum conflito, é para a gente fazer isso sem ódio no coração, né? É o lutar sem lutando, né? É o lutar com o outro em vez de contra o outro, né? Porque você realmente está numa situação que te forçou a luta, né? Então, se você fizer isso sem ódio no coração, né, com esse entendimento de que todos somos seres transcendentais e que o que você está fazendo ali é por conta de uma situação, de uma força maior, né, o fluxo do tal que te colocou naquela condição, né, você fazendo com essa sabedoria interior, aquilo não vai gerar para você um karma negativo, não vai, né, fazer com que você perca a sua paz interior, o seu equilíbrio, né, você está agindo ali com muita sabedoria naquele momento, né, e também vai fazer isso com moderação, como a gente também falou no texto anterior. E ele finaliza aqui, né, falando que bem será aquele que for mais sensato, né, justamente para trazer essa sensatez para a gente, para dentro da gente, né, entender que os verdadeiros inimigos somos nós mesmos, né, nós mesmos somos nossos próprios inimigos, né, que a gente não tem que ficar procurando inimigo fora, né, o verdadeiro inimigo é o inimigo que está dentro, né, às vezes a gente não se dá bem com alguma pessoa, não concorda com o que alguma pessoa diz, ou faz, ou pensa, né, mas isso não quer dizer que ela é seu inimigo, você não tem que ser contra aquela pessoa, você não tem que voltar as suas forças para fazer ela compreender as coisas como você compreende, né, você não tem que mudar ela, você tem que mudar é você, né, você tem que mudar a forma como você vê as coisas, né, e tentar pegar o melhorzinho de tudo ali, como eu falei aí um pouquinho antes, e agregando todas essas informações, né, para dentro de você, aquilo que faz sentido para você, você vai agrupando, porque é isso que vai fazer, né, a gente se elevar, né, e transcender esse estado de ignorância que a gente se encontra. Sua vez, Buru. Então, a minha visão sobre esse texto, ela tem tudo a ver com essa tua fala aí do final. Então, um exemplo bem prático, né? A gente, na nossa vivência, a gente sempre encontra pessoas que muitas vezes a gente não sente uma certa afinidade, né? As pessoas até usam o ditado popular, né? Ah, meu santo não bateu com fulano, né? Então, isso é algo totalmente natural, né? E muitas vezes isso parte de visão diferente, né? Ideologias diferentes, né? E justamente esse é o ponto de onde nascem os conflitos, né? De pensamentos diferentes, né? De formas de ver, sabe, o mundo, né? Porém, a gente não precisa humilhar a outra pessoa, né? Como você mencionou, né? Não precisa querer reprimir ela, entendeu? Entender que cada um tem o seu caminho, né? Então, quando ele fala essa questão do, deixa eu ver aqui, desconsiderar o inimigo seria perder seus tesouros, eu entendo no sentido de aprendizado, né? De você aprender com aquela pessoa que você não gosta, né? Seja lá pelo motivo que for, né? Você tentar aprender com ela, né? Beleza, né? Eu não gosto de fulano, né? Mas o que essa situação ela tá querendo me ensinar, né? Porque muitas vezes a gente tem uma visão muito certinha, né, sobre nós, né? Como se a gente sempre fosse a pessoa certa, a melhor pessoa, né? Entendeu? E a outra pessoa ela também tem a mesma visão, né? Então quem realmente tá certo, né? Quem tá errado, né? Sabe? Então é uma coisa muito de ego, né? Você entrar em um conflito com outra pessoa, né? Por conta de ideologia diferente, né? Pensamentos diferentes, né? Ao invés de fazer isso, por que não aprender com aquela situação, né? Por que não aprender com o ponto de vista da outra pessoa, né? Porque a gente sabe que ninguém tem esse poder de mudar o outro, né? Nem por amor a gente consegue fazer isso, né? Imagina pela imposição, sabe? Então, toda forma de imposição, né, repressão, né, acaba levando a um conflito ainda maior, né? Sabe? Uma discórdia, enfim. Aí eu
vi esse texto de uma forma assim bem prática, né? Trazendo para a nossa situação de hoje, né? E concordo também com o que você falou, né? Que o maior inimigo do homem, na verdade, é ele mesmo, né? E então a gente tem que combater essas nossas tendências, né? Essa nossa inclinação todos os dias, né? Todos os santos dias a gente tem que estar eliminando isso, né? Esses resquícios que vão nascendo, né? E, e tá aberto, né, para aprender, né? Acho que é isso, Herbert, que eu queria passar sobre esse texto. Legal, Bruno. Eu lembrei do papo que a gente teve ontem também, quando você estava no início do comentário aí. A gente estava conversando sobre as diversas pessoas, né, que têm conteúdo aqui na internet, algumas pessoas mais conhecidas, outras menos, né, Bruno? E a gente falando que umas a gente concorda, outras a gente não concorda, né? E é justamente isso, né? É essa coisa de trazer o que agrega para você, para o seu interior, né? O que não agrega você descartar, às vezes alguma atitude que a pessoa tomou, que não te deixou decepcionado com a pessoa, né? Mas é a jornada dela, né? É a jornada dela. Você não tem que seguir os mestres cegamente, né, Bruno? É isso que a gente estava meio que falando, né? Mas que serve, acho que um pouquinho para esse texto também, né? A gente tem que ouvir as informações, que muitas vezes são informações que a gente não possui, e ir agregando, né? E criando aquela mistura dentro de nós, né? E pegando ali só o que realmente interessa para a gente, como eu falei, para dar essa alavancada aí no nosso despertar, né? Tem coisa que vai fazer sentido, tem coisa que não. Até o que a gente fala aqui também, né, Bruno? Tem coisa que faz sentido para as pessoas, tem coisa que não, né? Pega o que faz sentido aí para você e segue em frente, né? E a gente tem que entender que a gente está num planeta que tem 8 bilhões de pessoas, né? Então, assim, as pessoas são muito diferentes, né, entre si, né? Tudo bem que tem pessoas que a gente encontra, né, tem afinidade, né? Tem pessoas que a gente não tem essa afinidade, né? Então, é o que eu estava querendo passar, na verdade, é que isso é algo natural, sabe? Você não precisa gostar de todo mundo, né? Porque tem pessoa que muitas vezes é muito diferente de você e tudo bem, né? Ela tá no momento dela. Então a gente tem que aprender também a respeitar, né? Quando é uma pessoa da família, né, que convive com você, você tem que meio que saber lidar com aquela situação, né? Agora sem impor, né, sem querer reprimir outra pessoa, sabe? Entender que ela tem a sua jornada também. Então, quando você incorpora isso na sua vida, né, certamente você passa a passar por essa jornada de uma forma mais suave, né? Como é a proposta do Tao Te Ching, né, do Tai Chi, né? Você não entrar em atrito com as pessoas, né? Mas pelo contrário, né, buscar fluir, né, se adaptar, né, contornar as situações, né? Por isso que a gente tem muito exemplo da água, né? Um dos elementos mais assim conectados ao Tai Chi é a água, né? Por conta dessa suavidade, né? Dessa questão de fluir, né? Tem até textos que falam sobre isso, né? No comecinho, né? Então é seguir esse exemplo, né? Aplicando no nosso dia a dia. É isso aí. Acho que encerramos, né, Bruno? Quem ainda não entrou no canal do Bruno, dá uma olhada lá, link lá nos cards e aqui na descrição. Lá a gente está fazendo leituras e reflexões do Bhagavad Gita, também é bem interessante, dá uma olhadinha lá. A gente está fazendo uma reflexão bem minuciosa, né, Bruno? Os vídeos ficam até um pouquinho mais longos. Mas é bem bacana também traz muita reflexão aí, muito aprendizado. E assim encerramos, né? Não se esqueçam aí de curtir o vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho, né? Dar uma olhadinha se ele está ativo para vocês serem avisados quando tiver vídeos novos. Comentem, é muito importante aí o comentário de vocês, até para o YouTube ver que vocês estão interagindo, né? E ele vai falar, olha, o conteúdo é legal. Aí ele vai lá e espalha ainda mais o nosso vídeo para outras pessoas, né? Assim vocês também nos ajudam e a gente também troca uma ideia, né? Todo mundo ganha aí com esse bate-papo aí nos comentários, né? Sempre tem muitos comentários aí que complementam aqui o que eu disse, né? Eu fico só lendo os comentários e vou dando coraçãozinho lá. E compartilhem, né? Se vocês conhecem alguém que vocês acham que vai gostar desse conteúdo, manda o vídeo para essa pessoa, tá bom? E assim eu agradeço mais uma vez. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado a todos aí que nos assistiram. Muita paz e até o próximo vídeo.